Saúde, irmãos, na paz do Senhor. É um prazer estar novamente aqui para continuar o ensino da Palavra de Deus. Quero agradecer a todos que acompanharam a primeira aula. Devido à quarentena, as igrejas não podem reunir muitas pessoas, por determinação dos nossos governadores. Então, nós escolhemos fazer a aula da Escola Bíblica Dominical online. Não é da mesma forma que está na sala, com os alunos perguntando, mas é a ferramenta que nós temos em mão. Quero agradecer as primeiras visualizações da primeira aula, vi que muita gente gostou. Os demais professores da Escola Bíblica Dominical estão junto comigo, me apoiando nessa iniciativa. Eu sou da área de tecnologia, então para mim é um pouco mais fácil fazer essas aulas, mas não que eles também não estejam trabalhando. Sim, eles estão. Temos policiais, temos enfermeiros, temos pessoas agentes de saúde, e todos eles também estão trabalhando, só que em outra frente. E eu estou ajudando aqui com essa aula. A lição de hoje é uma continuação da aula passada, que é a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Efésios. Então, peço ao querido ouvinte, querido irmão, que pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Efésios. Nós vamos hoje focar bastante no capítulo 1 de Efésios. E espero que o irmão goste. Qualquer pergunta que tiver, irmã, use o bate-papo da sala. Eu tenho uma outra pessoa que está me ajudando aqui como moderador. Se for possível, já respondo na hora, se não, eu já respondo depois. Mas peço que os irmãos nos ajudem em oração, que essa obra é para engrandecer apenas a Cristo, que Ele cresça e eu diminua. E nesse domingo de Páscoa, onde nós ficamos alegres, que relembra a ressurreição de Cristo, nós vamos falar bastante sobre a obra de Cristo. Então, antes de iniciar, eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos comigo, onde você estiver. Pai, eu te agradeço por estar na sua presença. Te agradeço por mais uma vez, por mais a oportunidade de ensinar a sua palavra. Senhor, tu sabe que meu conhecimento é limitado. Por isso eu peço a sua graça, Senhor, que o Senhor venha falar através desse vaso. Para que a palavra possa atingir, Senhor, onde eu não consigo ir. Que a sua palavra possa, Senhor, transformar vidas, Senhor, como é ensinado. Que a sua palavra possa fazer mudanças, que ela possa incomodar, que ela possa ajudar a pessoa a encontrar a verdade, que é a verdade que liberta. Pai, ser conosco nessa manhã. Abençoa cada pessoa, cada ouvinte, Senhor. Abençoa nosso pastor Jailton, nosso pastor Jeremias, nosso pastor presidente. Senhor, todos que estão na frente desse trabalho, todos que estão se adaptando a uma nova realidade que outros pastores antigos não teve. Então, Pai, abençoa cada um, Senhor, abençoa cada membro, Senhor, cada pessoa da Vila Nova Cachoeirinha. Saudades dos nossos queridos irmãos. Visita cada um, Senhor, na sua casa, nas suas necessidades. Não deixe faltar o pão. Ajude, Senhor, nas suas necessidades. E todo ouvinte, Senhor, que não pertence também à nossa igreja, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa visitar a sua casa. E se ele não ainda te conhece, Senhor, que o Senhor possa entrar e fazer morada em sua casa. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque através do seu Espírito Santo, essa mensagem pode ir em lugares que a gente nunca vai imaginar que foi. Mas temos fé, Senhor, que a sua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, abram comigo o livro de Efésios, deixa aberto no capítulo 1, pegue sua Bíblia, pode estar no celular, pode estar a Bíblia física, e nós vamos acompanhar então o ensinamento hoje a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Paulo mostrando aos Efésios, nós já estudamos a primeira lição, sobre as bênçãos espirituais de Cristo. Então a lição é essa, a igreja eleita, segundo trimestre de 2020. A segunda lição, né? Nós temos 13 lições, então nessas 13 lições nós vamos passar os 6 capítulos de Efésios. O objetivo da lição de hoje é mostrar o propósito divino na Epístola de Efésios, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Pode ver que eu sempre uso essa palavra,
cristocêntrica, porque Cristo é o centro, não é o homem que é o centro, não é a igreja que é o centro, não é as instituições que são o centro, e sim Cristo é o centro. E a pregação genuína é aquela onde Cristo é o centro. Saiu de Cristo é heresia. Explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, o Consolador. Bom, Efésios, capítulo 1, vou ler os versículos 3, 4, do 9 ao 14. Efésios, no capítulo 1, tem 23 versículos. Se eu for ali beber água e voltar, você consegue ler os 23 versículos. Então, assim, é muito pequeno, dá para ler tranquilo, dá para refletir bastante nele, então não tem justificativa para não lê-lo. Então, é uma das coisas que eu quero dividir com os irmãos é o seguinte: você lê a Bíblia porque você precisa ler a Bíblia. Então, uma das enquetes que eu vou jogar hoje no grupo, no vídeo, é essa. Você lê a Bíblia? Responde no chat. Então, Efésios capítulo 1, do 3, 4, 9 e 14. 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispersação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo que em que também fomos eleitos, herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor e da sua glória. Então lemos aqui em Efésios, onde o apóstolo Paulo manda para a carta à igreja de Efésios, falando sobre o trabalho de Cristo, o selo do Espírito Santo e a Trindade. E nós vamos discorrer em cima disso. O texto oro diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais e lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3 é o nosso texto áureo. E a verdade prática dessa lição é: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O ponto central da lição de hoje é que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E isso a gente sempre ouve nas pregações. Então, segundo a palavra que está escrito, o que são essas bênçãos espirituais? Bom, em 3 capítulos nós vamos discorrer sobre isso. Primeira bênção é a nova posição em Cristo. Você, depois que aceita Cristo, você tem uma nova posição. Você tem que ter uma outra bênção que você recebe, é uma vida cristocêntrica. A sua vida gira em torno, orbita em volta de Cristo. E nada mais, e nada menos. Cristo é o centro. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Ele é a nossa garantia de salvação. E essas são as bênçãos espirituais que eu vou explicar para vocês. Então, nessa lição, vamos abordar a grandeza e a excelência da perfeição, o plano divino aos escolhidos, revelação do mistério oculto, e estudaremos também a bondade e misericórdia com os pecadores. Primeiro, o que é doxologia? Doxologia é uma palavra que se divide em duas, que doxa, que significa glória, e logia significa palavra. Então, é uma palavra de glória. É igual as expressões que a gente usa na igreja, como aleluia, glória a Deus, exaltado, Deus seja louvado, e assim por diante. A doxologia ela não pode ser desassociada, ela não pode ter outro significado a não ser a
adoração. Então, quando estudamos doxologia, estamos estudando adoração a Deus. Paulo ele descreve, no primeiro capítulo, primeiramente, a bondade ativa de Deus. Que Deus, ele diz no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa louvor, digno de louvor. E dá sequência de 14 versículos explicando isso. Então, por exemplo, o versículo 6, o 12 e o 14, ele é um hino de gratidão, onde caracteriza a repetição do para a glória e honra, para a glória e sua graça, para louvor da sua graça. E lá no versículo 3, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, acompanha comigo, uma clara referência à Santíssima Trindade, onde coloca que Jesus é Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, Paulo deixa bem enfático para os Efésios que Deus, Pai de Jesus Cristo, mostrando que Jesus faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando louvor e honra e glória ao nome de Deus, ao nome de Cristo. Agora, bênçãos espirituais. Aqui é uma questão que as igrejas ainda não entenderam e é difícil você achar uma pessoa que pregue que consiga entender isso e sendo que está tão claro, tão transparente na Bíblia. As bênçãos espirituais não são materiais. Uma coisa é material, uma coisa é espiritual. As bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais. O reino não é deste mundo. A sua bênção não é deste mundo. As coisas não é para você. O evangelho de Cristo não é para você ser rico. É para você ser salvo. Por isso que muita gente se frustra, porque vai atrás de dinheiro, vai atrás de fama, vai atrás de crescimento, e Deus não abre as portas. Porque não é aquilo que ele quer uma transformação de vida, ele quer uma pessoa que seja realmente honesta, uma pessoa que seja pura do coração. Ele pode abençoar e abrir as portas? Sim, pode, mas também ele pode fechar. Porque todo o ouro e a prata é dele. E o evangelho genuíno é aquele que não liga pelo material. Ah, mas eu preciso comer, preciso trabalhar. Sim, você precisa comer, precisa trabalhar. Mas Jesus fala assim: olhar para o lírio dos campos, olhar para os olhos, para as aves do céu. Eles não semeiam, eles não. E Deus cuida de cada um delas. O verdadeiro cristão, ele entende que não é através do esforço dele que ele consegue as coisas, e sim porque Deus garante a ele, ou beneficia a ele, ou tenha misericórdia e fornece a ele o sustento e o pão nosso de cada dia, como está escrito e como Jesus nos ensinou na oração. O pão nosso nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, na oração. Então, o cristão que entende o cristianismo, cristão e não crente, eu sempre falo isso, crente qualquer um é só você crer em alguma coisa. Agora, cristão, aquele que segue Cristo, cristocêntrico, ele entende que a vida aqui é Cristo. Se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, se eu tenho trabalho, se eu não tenho trabalho, se eu tenho felicidade profissional ou não estou tendo felicidade profissional, não faz diferença, porque a minha bênção não é aqui, eu não crio tesouros nessa terra. A Bíblia é bem clara falando o seguinte, que onde está o tesouro, ali está o seu coração. E onde está o seu coração, está seu Deus. Então, o Provérbios fala que aquele que corre muito para ficar rico, se desgraça. Ah, mas Deus é contra a riqueza? Não, não é isso. Pelo contrário, o Provérbios ensina a gente a buscar o conhecimento. A questão é que você não pode colocar o seu coração nas coisas materiais. Hoje você tem um carro, amanhã você não tem. E tem gente que hoje está bem, está nas vacas gordas, e amanhã, quando entra nas vacas magras, ela larga Deus. Ou quando está nas vacas gordas, ela esquece Deus. Aí quando fica na vaca magra, vai lá, volta a pagar, eu estou precisando ir na igreja porque as coisas estão ruins. É uma vida instável. As bênçãos espirituais espirituais. Ela busca a transformação dos homens em pró da salvação deles em Cristo Jesus. Então, no versículo 4, por exemplo, Paulo fala: Deus nos elegeu para sermos santos. Já explicamos isso nas outras aulas,
Que a santidade não é o que é ensinado, santidade é o que a Bíblia ensina, é você estar mais próximo de Deus, porque Ele é santo. Você não é santo, eu não sou santo, nós erramos e somos pecadores. Mas quando nos aproximamos próximo do santo Deus, a sua santidade é refletida em nós, e nós somos santificados. Não é por nossas obras que a gente fica santo, e sim porque a gente se aproxima de Deus e a glória dele reflete em nós. Capítulo 1 ao 5 fala o seguinte, que ele nos predestinou para sermos filho. Muita gente fala se predestinou no sentido que ele te escolheu, ó, só você vai ser salvo, aquele não vai ser salvo. Não é essa a questão. A salvação veio para todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O mundo inteiro, para todo aquele que crê não pereça. 1 Pedro 3,9. Não, não é isso. A 2 Pedro 3,9. Aqui. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Adquiridos, nós fomos adquiridos. Nós não éramos dignos de salvação, era só para o povo judeu. Mas com a salvação de Cristo, essa salvação estendeu a nós. Quando Jesus fala aí de pregar por todo mundo até os confins da terra, se você pensar na perspectiva de um judeu lá em Israel, o fim da terra é o Brasil, porque está do outro lado do globo. Nós somos o fim da terra. Para que anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas, porque Jesus veio a nos mostrar que nós estávamos em trevas para a maravilhosa luz. E nos outros tempos nós não era nem povo, a gente não era escolhido, mas agora a gente é povo. O escolhido é isso. Não é uma seleção de quem salva e quem não salva. Era que antes era só judeu e agora é todos os gentios, todo mundo, a salvação está aberta a todos. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora a gente tem misericórdia. Então, quando se fala de predestinação, está falando disso. Nós não éramos povo e que através do sangue de Cristo nós somos agora povo. Fomos escolhidos para também sermos povos. E nos fez agradáveis. No versículo 1, Efésios 1:6, ele nos tornou agradáveis. Você vai lá em Efésios 1:6, assim, para louvor da sua glória, para o qual nos fez agradável. A gente era mal cheiroso, a gente era pecador, a gente era ruim, nós éramos bárbaros. Com a vinda de Cristo em nossas vidas, nos lavou, nos regenerou, nós se tornamos agradáveis. E agora, por sermos agradáveis aos olhos de Deus, nós alcançamos misericórdia. E Paulo fala isso. E ele nos revelou a palavra da verdade. Hoje, num mundo de tanta informação, você tem tudo, menos a verdade. Pessoas distorcem a verdade. Onde é a maior fonte de verdade? É a Bíblia. A Bíblia, ela não coloca só o lado do vencedor nos relatos bíblicos, ela coloca o lado da pessoa que acerta e da pessoa que erra. Ela tem os dois lados. Já pararam para ler? Se você lê a vida de Davi, você não conta só que ele matou Golias, que ele matou um monte de gente, que ele foi um grande rei, mas também tem um lado da queda dele, onde ele foi um assassino, onde matou a esposa, o esposo de, matou Urias, esposa de Betsaba. Então, assim, a Bíblia relata o homem na sua integridade, o seu lado bom e o seu lado ruim. Não é uma literatura onde você lê livro de história que você só vê o lado do vencedor. Você vê o povo de Israel sendo abençoado e ao mesmo tempo sendo cativeiro. Então, a Bíblia é imparcial porque ela mostra uma visão divina de tudo que aconteceu na história. E N fatos que foi declarado aconteceu. Então, a Bíblia é a maior fonte de verdade, ele nos revelou a verdade. O Espírito Santo, quando está em ti, ele abre os segredos ocultos da palavra. E você começa a ler a Bíblia e começa a ter sentido para você uma coisa que você leu diversas vezes.
Por isso que a Bíblia, a palavra se renova toda cada manhã, e por isso é necessário sempre você ler. Porque às vezes você pode estar lendo errado há anos. E numa nova leitura, o Espírito Santo abre e fala assim: olha, não é assim, é assim. E você, nossa, agora entendi isso. Um exemplo, eu até falei uma vez a discutir com a minha mãe o seguinte, que tinha um versículo que fala assim: lançai o pão sobre as águas. Eu falei, mas que versículo sem noção, não tem sentido esse versículo. Eu vou pegar um pão e tacar na água, né? E eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu falei, mas não tem sentido isso. Eu vou pegar um pão e jogar no rio. Mas por que eu vou tacar um pão no rio? E eu conversando com a minha mãe falou assim: o que tem no rio? Eu falei, peixe. Então, quando você alimenta os peixes, eles ficam gordinhos e depois você pode comê-los. Tem sentido. Aí eu falei, nossa, agora eu entendi esse versículo. Depois de muitos anos eu entendi esse versículo. Como outros que vão se revelando a cada dia. Então a palavra de Deus é rica, o Espírito Santo faz isso. Por isso eu recomendo, leia a Bíblia. Um cristão que não lê a Bíblia não consegue se chamar cristão, porque não tem estrutura para combater. Qual os frutos? A sua árvore está sem raiz, qualquer ventinho derruba a tua árvore. Então, leia a Bíblia. O versículo 13, parte B, fala que o Espírito Santo nos selou. Ele meteu um carimbo em você, em mim, falou assim, agora você é meu, é minha propriedade. E ele toma posse desse templo. Nós, como falamos nas outras aulas, nós somos impedidos do lugar de culto. Mas o templo é você, o templo sou eu, o templo somos nós. E ainda nos garantiu a validade da promessa, no versículo 14, Efésios 1, 14, o qual é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Ele cuida da nossa herança para a redenção, é como se fosse um banco, está lá guardado nele, para a redenção de possessão adquirida. Então, assim, eu agora tenho uma propriedade, não no sentido literal de ter um terreno no céu, não é isso que eu estou falando, mas assim, eu tenho um penhor, eu tenho agora uma garantia, e o Espírito Santo, ele é o banco que está cuidando dessa garantia, para louvor e glória. Então, quando você recebe o selo, ele é a sua garantia de salvação. Portanto, quem tem o Espírito Santo tem a garantia da salvação. E aí, o Espírito Santo ele é refletido através dos frutos do Espírito. Nós vamos falar sobre isso. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou redenção, do Filho que realizou. Então, através de Cristo, através da morte de Cristo na cruz, através da sua ressurreição, está consumado. O Espírito, ele mandou o Consolador para nós e nos garante a nossa salvação. Ele realizou a obra na cruz e ainda mandou um penhor, um selo, falou assim, ó, vocês agora estão validados. E o Espírito Santo vai cuidar desse penhor para vocês. Então, as bênçãos nos conduzem, as bênçãos espirituais nos torna a ser gratos. Um cristão grato. Agradecer pela vida, agradecer pelos filhos, agradecer pela casa, pela saúde num tempo de pandemia, por selar a nossa casa. Então, o Espírito Santo nos provê entender que somos pó e tudo que temos pertence a Ele. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, porque tudo pertence ao reino. Eu só sou um embaixador, um representante do reino. Toda a minha renda, toda a minha casa, toda a minha família, todos os meus filhos não são meus, são de Cristo. E entender isso é o centro do cristianismo. A nova condição. Em Cristo a gente foi abençoado pelas bênçãos espirituais, uma delas a salvação, com a obra realizada no Calvário. João 1,3. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. Hebreus 5,9. Hebreus 5:9. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha esse versículo. Veio a ser a causa da eterna
salvação. Em Cristo nós temos salvação. Mas para todos? Para todos, sim, que lhe obedecem. Não adianta você carregar a cruz no peito, fazer uma tatuagem enorme nas costas de Cristo, ou da cruz, ou escrever o versículo João 3,16 no braço, ou agora que está na moda fazer o leão de Judá, e se você não obedece. O seu templo do Espírito Santo não é o que aparenta por fora, e sim o que sai de dentro. Porque a Bíblia é bem clara dizendo o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca, porque do coração provém os pensamentos. Então, se o seu coração está em Cristo, tudo que você fala, tudo que você age, vem de Cristo. Mas se o seu coração não é de Cristo, sai outra coisa. O que nós aprendemos na última lição é que na mesma fonte não pode sair a água salgada e a água doce. Ou sai água salgada ou sai água doce. Em outra referência bíblica, fala que os frutos, pelas árvores se conhecerão os frutos. É pelos frutos que conhece as árvores. E a árvore que não dá fruto, depois é na Bíblia o que acontece. Hebreus 9:12. Consistindo somente em. Opa, 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus, pelo seu próprio sacrifício, pelo seu sangue, nos deu uma eterna redenção. Não precisa mais de animais, não precisa mais de sacrifício, não precisa do seu sacrifício, porque através do seu sangue nós temos uma eterna redenção. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 10, fala o seguinte: na qual vontade temos sido santificados. Olha quem nos santifica, não é você que se santifica, é Cristo que te santifica. Aqui está o sentido da palavra. Qualquer um que prega diferente disso é uma heresia, porque a palavra é bem clara o sentido da onde vem a santificação. Nós somos santificados não é por aquilo que a gente faz, nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma só vez. Um único sacrifício te mantém santificado. Então, versículo 10:10, ele nos aperfeiçoou para sempre. Porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica. O Espírito Santo bate o carimbo e fala assim: porque depois de haver dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei os seus entendimentos. E jamais lembrarei dos seus pecados. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo entra em você genuinamente, não fake, de verdade, e você começa a produzir frutos de arrependimento, mudança de vida, através da oblação, do sacrifício de Cristo, porque o Espírito Santo está habitando dentro de você, ele começa a te limpar. E começa a te limpar, ele escreve dentro do teu coração as leis. E ele começa a fazer o seu entendimento a entender o que significa aquelas leis. E você começa a refletir aquelas leis no seu comportamento da sua vida, tornando frutos do Espírito. E relaciona-se ainda com a nossa experiência em conversão. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Assim, a palavra. O Fernando não precisa falar muito. A palavra já fala por si só. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, sabe aquele homem velho, a mulher velha, morreu. Não estou falando velho de idoso, estou velho de pecado, o antigo homem, a antiga mulher. Essas coisas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E olha o 10. E pôs em nós a palavra da reconciliação, confirmando o outro versículo. Você consegue achar a mesma referência em 3 ou 4 lugares, o que mostra que a palavra ela se autovalida. Então,
Através de Cristo, nós temos uma nova condição. Aquele homem morreu, aquela mulher morreu, e agora somos uma nova criatura, uma nova experiência, uma nova atitude. Então, aquela atitude grosseira não existe mais, aquela atitude de ladrão não existe mais, aquela atitude de promíscua não existe mais, aquela atitude de vícios não existe mais. Porque o Espírito Santo limpa, perdoa você de todos os pecados confessados sinceramente, do fundo do seu coração, ele os perdoa, ele te coloca o selo do Espírito Santo naquele que diz que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar, né? Se a sua boca te confessares, até Fábio, acha esse versículo, por favor. Se com a sua boca te confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Então, quando você confessa que Cristo é seu Salvador, o Espírito Santo faz morada em você, e fazendo morada em você, você começa a se limpar, de dentro para fora. As pessoas estão muito preocupadas de fora para dentro, mas o sentido é o oposto. Quem está puro por dentro, o de fora é automático, porque ele já tem a lei dentro. Então ele não faz mais comportamentos promíscuos, ele não usa roupas promíscuas, ele não faz atitudes promíscuas. Ele já está limpo por dentro. E fazendo limpeza por dentro, o seu exterior reflete a glória de Cristo. E quando as pessoas olharem para ele ou para ela, eles têm que ver Cristo. Quando olhar para você, tem que ver Cristo. Como Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. A nova condição é somente para quem está em Cristo. É o oposto da antiga vida, escravizada pelo pecado. Você não é mais escravo do pecado. Romanos 5, 11 a 11 até o 15. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia. Até aqueles que não pecavam estavam sujeitos à morte. Mas não é assim o dom gratuito de Deus, gratuito com a ofensa. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que a um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o texto fala o seguinte: se pelo pecado de um a morte veio para todos, e naquele tempo, mesmo que você fosse bom, você seria morto espiritualmente, agora através de Cristo você é salvo. O dom gratuito, pela misericórdia, pela graça, sois salvos. Então, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor conosco em Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo você na pior situação, eu, você, nós, na pior situação de pecado, na lama, que nessa figura está mostrando, na pior situação possível e imaginável do ser humano, ele morreu por você, porque ele te ama, porque ele quer a sua salvação. E ele pede uma condição sua de posição de salvação, onde você só precisa aceitar a Cristo como Salvador e através disso fazer morada em você, como ele fez morada em mim, como fez morada na minha família. Como eu já falei, a minha família tem umas 4 gerações de cristãos, porque uma pessoa lá atrás, minha tataravó, recebeu um evangelista e deixou todas as suas idolatrias e aceitou genuinamente a Cristo. E a bênção tem sido passada de geração em geração, de filhos, netos, sobrinhos e recebendo. Mas cada um deles, como eu, que nasci num berço evangélico, tive que também fazer a minha decisão. Porque cresci com várias pessoas que também nasceram em berço evangélico. Mas quando fizeram a sua maioridade, saíram da igreja e nunca mais voltaram. Eu decidi e conheci a Cristo. Com 14 anos me batizei.
E até hoje não me arrependo da minha escolha, porque é tão bom estar com Cristo. Enquanto as pessoas têm medo, eu tenho uma visão clara que o Espírito Santo nos dá das coisas que estão acontecendo no mundo, falando que ele está voltando, porque está escrito. Tudo que está acontecendo está escrito. Então, a síntese do tópico 1 é: as bênçãos virtuais que os cristãos receberam parte de Deus e garante uma nova vida em Cristo, e portanto devemos ser agradecidos. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelo seu teto. Agradeça a Deus pela sua comida. Ore para comer. Muitas pessoas não oram mais para comer. Agradeça pela sua comida. Agradeça pelo seu trabalho. Ah, mas é difícil. Estuda, consiga outro. Mas enquanto está nesse, tem gente que está desempregada. Se eu não me engano, uns 11 milhões de pessoas estão desempregadas hoje. Enquanto você está com comida, outras estão desempregadas. Outras estão com dificuldade. Agradeça pelo que você tem. Agradeça, é melhor um pouco com Cristo do que muito sem Ele. Então, seja grato. Uma vida cristocêntrica nesse mundo. Uma vez que eu aceitei a Cristo, e você começa a entender, no versículo 9, fala do Efésios 1:9, os mistérios e a vontade de Deus. As coisas ficam mais claras. Você entende o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer para esse mundo. E sinaliza as coisas ocultas. Mostra a sua glória através da palavra. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Você quer descobrir os mistérios de Deus? Lê a Bíblia. E se surpreenda, porque está tudo escrito lá. Cada dia que eu leio, eu me surpreendo a cada vez mais. E ele vai revelando, e ele revela. Essa verdade diz respeito aos decretos de Deus, tudo que ele planejou desde a criação do mundo, até a queda do homem, a salvação em Cristo e o futuro que ainda está acontecendo e vai acontecer da volta de Cristo. Hoje comemoramos a sua ressurreição, mas ele disse: Vou preparar um lugar. E ele foi procurar. E ele vai voltar. Ele vai vir arrebatar os seus santos e depois vai vir fazer o seu reino. Tudo está escrito. Não tenha medo de ler o livro de Apocalipse. Eu vejo pessoas, eu não leio o livro de Apocalipse porque eu tenho medo. Eu não, eu acho super interessante. Porque através do livro de Apocalipse mostra todas as conclusões. Mostra, por exemplo, que todos os homens maus que escapam da justiça vão estar ajoelhados na frente do grande Deus. Todos se ajoelharão na presença dele. E a Bíblia também fala que os santos se fartarão de justiça. Imaginou isso? Todas as pessoas, Deus julgando e mostrando realmente o que. Não é essa justiça que a gente conhece, onde você tem habeas corpus, vai para o Supremo e libera, onde a pessoa que é rica não é julgada. Não. Lá não tem como enrolar o juiz, não. Vai ser julgado. Vai ser sentenciado de uma forma justa. João 3,16 fala que ele amou a todos. Ele criou esse propósito porque ele ama e quer que todos sejam salvos e nenhum se perca. A verdade divina é revelada através do beneplácito, através do corpo de Cristo, através da oblação do corpo de Cristo, por amor e misericórdia. Romanos, capítulo 9, versículo 5, 15. Romanos 9, 15. Só um segundo. Romanos 9, capítulo 15. Isso, 15 e 16. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus quem se compadece. Então, Deus vai se compadecer de quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele deu seu Filho, Cristo Jesus, para que através dele as pessoas possam ser salvas. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência,
todos usar misericórdia. Então, todos nós pecamos. Romanos 3:23, se não me engano, 3:23. Todos nós pecamos e fomos separados, destituídos da glória de Deus. Mas através do Cristo Jesus nós fomos reintegrados. Ficamos agradáveis aos olhos de Deus. Então, Deus, na Bíblia, o Espírito Santo habitando em você, ele começa a mostrar essas revelações, começa a entender o plano da salvação. Você começa a entender que nós somos nada sem ele. E a vontade foi executada na morte de Cristo na cruz, por desígnio intermédio de Cristo, para que tudo ele tivesse a preeminência, para que tudo fosse controlado por ele. Colossenses 1:16 ao 20. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Todas as coisas foram reconciliadas em Cristo. Então, o Espírito Santo revela o plano da salvação, a palavra, através da mensagem, que tudo foi feito por ele, para ele e com ele, e se firmou nele a nosso plano de salvação. Então, Paulo revela na carta dos Efésios que tudo converge para Cristo. Por isso que a mensagem é cristocêntrica. Versículo 10 de Efésios fala que tudo converge em Cristo. E tudo que foi criado, como a gente leu, foi criado por Cristo. Ele estava na criação, ele faz parte da Trindade, ele era o Verbo no início. João 1:3 fala que no princípio é o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Não é essa versão de Bíblia que adulteraram ela falando era um Deus. Não. Existem versões de Bíblia que tentam descaracterizar Cristo colocando numa categoria secundária. Não, ele é Deus, ele está com Deus, ele é o Verbo, ele desde o princípio. Façamos o homem a nossa imagem, plural. Não era a minha imagem, é nossa imagem. Pai, Filho e Espírito Santo. Implica que todo o universo, céu e terra estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14:11. Romanos 14:11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará sobre mim, e toda língua confessará a Deus. Aqueles que aceitarem e aqueles que não aceitarem, todos vão encarar Deus. E todo joelho vai se dobrará. Todos nós vamos se dobrar na presença de Deus e reconhecer que somente Ele é santo. Então, a Bíblia é bem clara que tudo está submisso a Cristo. 2 Coríntios 10:5. 10:5. 10:5. 2 Coríntios 10, versículo 5. Está certo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo cativo, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tudo que não prover de Cristo é destruído. Toda altivez, toda pessoa que se acha, toda pessoa que fala que ele é o caminho, só a igreja dele salva, só lá tem a palavra. Tudo isso cai por terra, no sangue de Cristo, porque somente tudo está em Cristo. Então, desconfie dessas palavras que só lá tem a salvação, só naquela placa de igreja, só naquele tipo de testemunho, só naquela forma de você andar, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de conduta. Não.
O que salva o homem, o que transforma o homem é Cristo. Todo o sacrifício foi feito por ele. Eu não preciso carregar uma cruz até a outra cidade, eu não preciso me auto-chibatar, eu não preciso usar A, não preciso usar B, não preciso usar eu não preciso carregar a cruz, eu não preciso ficar me mutilando no corpo, eu não preciso ficar usando uma roupa específica ou deixando de usar uma roupa específica, um corte de cabelo, deixando um corte de cabelo. Isso não traz nada e não serve para nada. O que salva é a pessoa que confessa com a sua boca que aceitou a Cristo e tem o selo do Espírito Santo dentro dela. E através do selo do o Espírito Santo começa a lavá-la de dentro para fora. E lavando ela de dentro para fora, ela produz frutos do Espírito. Isso é o verdadeiro cristão. O resto é balela, é heresia. E a palavra é bem clara nisso. Ela não fala que você precisa vestir isso, vestir aquilo, fazer isso. Ela fala assim: crê em Cristo, confesse com a sua boca, e o Espírito Santo dentro de você te santifica. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, nós somos pecadores, dignos de morte, dignos de inferno. Mas através da bondade, do amor de Cristo, através da sua graça, nós somos salvos. Quem restaura as coisas completamente é Cristo. É ela que restaura a sua família. É Cristo que restaura o seu lar. É Cristo que restaura a sua cabeça, os seus pensamentos de suicídio, seus pensamentos de depressão. É Deus que é Cristo, uma vida em Cristo que restaura o seu trabalho, restaura o seu lar, a sua família, o amor ao próximo, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua vizinhança. É Cristo que restaura aquele traficante que vende droga para o seu filho e quando ele aceita Jesus, ele leva uma Bíblia embaixo do braço e nunca mais vende droga para o seu filho. É Cristo que pega um drogado e restaura ele. Não adianta a gente internar, não adianta a gente fazer nada, porque quem tem a vivência com pessoas assim sabe que enquanto ela não entender que somente Cristo liberta ela, ela não consegue ser salva. Mas aqueles que eu conheço, muitos, que entenderam que Cristo salva, que Cristo dá um barato muito mais legal que droga, porque é um barato eterno. E ele é genuinamente salvo, ele tem nojo do pecado. E ele larga os vícios, ele larga a bebida, larga a violência, larga o cigarro, larga tudo aquilo que degride o homem, larga o seu comportamento pecaminoso, larga tudo aquilo que afasta o homem de Deus, porque tudo é restaurado em Cristo. Somente Ele restaura o homem. Não é uma placa, eu sou essa igreja, eu sou daquela igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso não salva, isso não te restaura. Quem restaura é Cristo através do sangue dele vertido na cruz. Isso é uma mensagem cristocêntrica. Isso é doutrina. E quando você entende isso, você faz parte aqui, ó, do corpo de Cristo. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus planejou salvação a todos que crerem. Mas somente aqueles que crerem, aqueles que aceitam Jesus Cristo, que falam assim: Jesus, eu creio em ti, vem fazer morada em mim. A palavra de Deus fala: estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Aquele que não abrir, ele vai bater a porta de outra pessoa. Mas se você abrir a porta, se você aceitar a Cristo, ou mesmo você já falou: já aceitei a Cristo, mas se as outras atitudes não refletem a Bíblia, aceita de novo. Aceita Cristo todos os dias. Todos os dias. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante. Eu matei o velho homem no tanque do batismo, mas o miserável sabe nadar. Então, todo dia eu tenho que afogar o velho homem. Todos os dias. Aí nós seremos o templo. E nós seremos a igreja de Cristo. Onde Cristo é a cabeça. Olha lá você lá no meio. Olha eu lá no meio. Olha nós ali. Nós somos a igreja. Não é o local de culto, é a igreja de Cristo. Tudo que Deus planejou, como Cristo, ele se torna a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. E a dispersação, a administração desse plano está na plenitude. O versículo 10 fala exatamente isso, de Efésios 1:10, que tudo está no controle de Cristo. Então, antes de avançarmos para o capítulo 2, 3, 4, 5, 6,
Você tem que entender que nada foi feito sem Cristo. Tudo pertence a Ele, tudo vem dele e Ele restaura tudo. E através do sacrifício dele na cruz nós podemos ser salvos. E ainda fala o seguinte, Atos 1:7. Ele vai voltar. Ele disse: Não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. O que ele está dizendo? Não se preocupa se ele está demorando, quando que ele vai vir, se vai vir daqui uma semana, 10 anos, ou daqui mais 1000 anos. Não importa para o cristão. Porque aqui a palavra, no tempo, nesse versículo do Atos 1:7, não é cronos, no sentido de dia e noite, mas kairos, no sentido de perpétuo, uma cronologia, uma sequência de fatos. Jesus vai vir. Isso é fato. Todo mundo riu de Noé, até o dia que choveu. 100 anos construindo uma arca, falando que ia chover numa época que não chovia. Todo mundo riu dele, mas ele construiu a arca. E quando choveu, eles lembraram dele. A mesma coisa acontece. Nós estamos construindo uma arca, nossa vida, e falando: Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E ele pode voltar individualmente para mim, quando chegar meus dias de vida na terra, ou ele pode vir coletivamente e arrebatar a sua igreja. Mas ele vai voltar. De qualquer forma, vai voltar. Eu lembro que o meu avô, quando estava no leito de morte, a última palavra que eu falei para ele foi assim: vô, quando você ver ele, manda um abraço e fala que a gente já está indo. Meu avô deu um sorriso na UTI, e aquele foi o último sorriso dele. Ele foi certo da sua salvação. Então, o tempo determinado para todas as coisas. Nós estamos passando por uma época de pandemia, onde as pessoas estão assustadas com um vírus invisível. Bateu pânico no mundo. O mundo parou. Deus parou o mundo com uma coisa invisível. Não houve um tiro, não houve uma bomba. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é do governo, se você é das altas sociedades, se você é lá embaixo, se você é do país de primeiro mundo, se você é país de terceiro mundo, se você é país africano, se você é país da Suécia. Deus parou o mundo. E quem não enxerga isso precisa ler mais a Bíblia. Parou o mundo. Então, tudo tem seu tempo. E isso vai acontecer da mesma forma com a volta de Cristo. Então, Paulo fala para os Efésios e enfatiza a mensagem cristocêntrica. E essa mensagem que precisa ser pregada ao mundo. Que as bênçãos destinadas aos cristãos, judeus e gentios, ou à igreja, e ele fala o seguinte: não é só o gentio, não é só os judeus, não é só os gentios, somos nós, somos dignos dessa bênção. Ele muda o termo de nós para vós, indicando que também os gentios estão dentro dessa promessa, que ambos os povos são herdeiros da promessa. E ele ratifica que o propósito da eleição não é outro senão louvar a glória de Deus. Aqui, a predestinação não entra em conflito com o livre-arbítrio, nós já estudamos isso. Nós, da linha armeniana, respeitamos a linha calvinista, mas na linha armeniana entendemos que o livre-arbítrio e a seleção não se conflitam. Deus tem o seu conhecimento de todos que serão salvos devido à sua autoridade, devido à sua onipotência, onisciência e onipresença. Mas também deu ao homem o livre-arbítrio para aquele que crê será salvo. Aquele que crê. E aquele que não crê não será. João 3,16 e tem o 17, que as pessoas esquecem de ler. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Inverte. Então, quem não crê, não tem vida eterna. Porque Deus enviou o mundo não para que condenasse o mundo. Não foi o objetivo condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, aqui é onde fala sobre a predestinação e livre-arbítrio ao mesmo tempo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz,
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, a tenta esconder. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, tudo que é puro, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Então, Paulo ratifica esse propósito. Nós somos eleitos, somos salvos porque Cristo morreu na cruz por nós. Não porque eu nasci numa família cristã, sou filho de crente, filho de cristão, não gosto da palavra crente, filho de cristão, e eu sou salvo. Não, eu tive que minha salvação individual. Eu tive que escolher, eu escolher. Como eu estou ensinando minhas filhas na palavra de Deus, através de exemplo e através da palavra. Mas algum dia, na sua consciência, elas terão que escolher. Todos nós temos que escolher. Louvor e glória. Quando aceitamos a Cristo, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas levar os outros. O evangelho é muito grande para ficar só com você. Deixa de ser egoísta. Isso é uma palavra bem clara e bem direta, bem nos dias atuais. Quando você não dá ao próximo a oportunidade de aceitar a Cristo, você está sendo egoísta. Porque é tão bom, tão bom, tão bom, que o evangelho não é só palavra, não é só você levar comida, o evangelho também é você pregar o evangelho. Você passar o ensinamento para outros, para que eles também conheçam a verdade. A maior prova de amor é você levar uma coisa que pode salvar genuinamente uma pessoa da morte, do inferno eterno. Amor ao próximo na sua essência máxima é mais do que dar comida. Dar comida é bom? Sim. Mas você tirar aquela pessoa da condição e dar uma salvação para ela é melhor ainda. Então, tudo que fazemos, tudo que possuímos vem de Deus, pois começa a sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós poetas disseram, pois somos também a sua geração. Tudo é para ele, tudo é por ele, fazemos por ele. Eu canto por ele, eu toco por ele, eu ensino por ele, eu aprendo por ele, eu escuto por ele. Eu preocupo com pessoas que postam no Facebook algumas coisas e vou lá e mando mensagem para a pessoa se ela está tudo bem, porque eu me preocupo com ela. Por ele, porque ama. Pessoas que Deus nos toca para conversar, porque precisam, às vezes, conversar. Não só eu, como várias pessoas fazentes, pessoas que levam cesta básica, pessoas que estão lá, que nem eu não tenho a mesma capacidade que o nosso querido professor Mon Kleber de estar lá, ajudando as pessoas que estão infectadas com o Covid, mas ele está lá, passando, fazendo o seu trabalho da melhor forma e dando exemplo, como também nosso irmão Nenê que está fazendo segurança, que é da Guarda Municipal, nosso irmão Fábio, pessoas que são usadas em diversas áreas, pra, na vontade de Deus. Temos irmãos policiais que são ótimos policiais. Não é a banda podre, não são ótimos policiais. Pessoas que dão orgulho de falar, você realmente representa a sua categoria. Ótimos médicos. Cardiologista da minha mãe também, doutor Vidal. Ótimos médicos que são cristãos, que usam a sua profissão não somente para ganhar dinheiro, mas sim para levar um pouquinho de Cristo nas suas profissões. Então, palavras, ações e evangelho. Olha esse exemplo. Pessoa brincando com cadeirante, a outra levando a mensagem. Não. Eu vou passar um vídeo, eu não sei se vai sair o som, porque eu não testei isso até agora. Mas se sair, coloca no chat aqui que está ouvindo. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: todos precisam saber a palavra e você precisa falar, mas você só fala aquilo que você leu. Então existe uma pré-condição para pregar o evangelho. Jesus, ele não fala, ele não te dá uma escolha, ele te dá uma ordem. Ide. Jesus não é um chamado, é uma ordem. Ide pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Marcos 16, 15. Pregar o evangelho a todos. Se o Espírito Santo tocar em você para falar, fale. Olhem esse vídeo.
Esse vídeo é fortíssimo. Toda vez que eu assisto ele, eu me questiono se eu tô fazendo certo. Porque o evangelho é muito mais do que a gente ouve nas púlpitos. É muito mais do que só estar enfurnado dentro de uma igreja. A palavra nos ensina que tudo foi planejado por Deus, executado por Cristo, e inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Como eu sempre falo nas aulas, se nós evangelizássemos todas as bocas de fumo, nós não teríamos traficantes, ou diminuiria bastante. Não teria pessoas levando droga. Se nós evangelizássemos os bares, não teria tanto bêbado batendo nas esposas. Muitas das mazelas nas sociedades são porque a gente não faz o nosso trabalho de ir de pregar o evangelho. E perdemos nosso tempo com outras coisas. E o fato de Deus ter parado o mundo nesse Covid faz a gente repensar muita coisa. Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que você vive? Uma coisa é falar, outra coisa é viver. Como você não tem mais uma receita de bolo falado num culto e você está sozinho na sua casa. Você está orando, você está jejuando, você está lendo a Bíblia, você está falando de Deus para os seus vizinhos. O verdadeiro evangelho é mais do que palavras, é mais do que vestir alguma coisa, é mais do que costumes, é mais do que placas, é muito mais amplo que isso. Homens limitam o evangelho de Deus. O evangelho genuíno, ele restaura todas as coisas. E o melhor de tudo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Em Efésios 1:13, Paulo fala no capítulo 1, nós somos selados com o Espírito Santo. E quando nós somos selados, nós temos alguém que nos ouve. Porque a gente ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e por meio da fé a gente se rende a Cristo. Então, primeiro a gente ouve porque alguém pregou, porque alguém falou. E a palavra faz uma transformação, é como uma ogiva nuclear no pecado. Arrasa tudo, quebra seu status, quebra seu ego, quebra seu, sabe, o ego, o superego, e tem um terceiro que eu não lembro agora. Ele quebra tudo, tudo. Quebra suas ideologias, quebra sua política, quebra tudo. O evangelho ele te transforma, ele lava. E o Espírito Santo que faz isso. Tito, capítulo 3, versículo 5 e 7. Eu falo esse versículo direto porque tem que ser entendido esse versículo. Não é pelas suas obras que você fez, ou vai fazer, mas é pela misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo. Você só pode ser puro e regenerado pelo Espírito Santo. Nada do que você fizer vai mudar. Quem te limpa é o Espírito Santo. Que abundantemente ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que a gente seja justificado pela graça, sejamos feitos herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Então, nada do que você fazer sem o Espírito Santo tem significado, porque somente através do Espírito Santo ele te limpa de dentro para fora e ele transforma as suas atitudes. E ele produz em você frutos dignos de aceitação a Deus. Ao conceder o Espírito Santo, Deus identifica quem pertence a ele e quem não pertence. Quem é filho de Deus? Romanos 8:9. Já estou terminando. 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, você não pertence mais à carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui Paulo questiona. Se você está no Espírito, o Espírito de Deus habita em vós. Se você está na carne, você não tem o Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito, esse não é dele. Você pode ir na igreja há 50 anos.
Você pode pagar seu dízimo regularmente, você pode contribuir com todas as obras, você pode fazer todas as obras assistenciais possíveis, mas se o Espírito Santo não tiver em você, você não será salvo, porque você não está selado, porque você não tem os frutos do Espírito. Essa é a palavra genuína. Não é a palavra que quer afagar o ego, é aquela palavra que incomoda, aquela palavra que faz a gente pensar. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se Cristo está em você, o seu corpo, as suas atitudes, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, está morto. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, e aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo fala o seguinte: você está morto, e o Espírito Santo ressuscitou você através de Cristo, uma nova criatura. E o Espírito Santo tem um papel fundamental, e Paulo fala bem claro isso no Efésios capítulo 1. Ele te regenera, ele te purifica, ele te santifica. É ele que te santifica, o pecador. Ah, então não vou fazer mais nada, eu vou deixar ele fazer? Não, pelo contrário, ele vai te impulsionar a fazer. Fazemos obras não por sermos salvos. Fazemos por ser salvo, fazemos obras. Você ama mais porque o espírito do amor está dentro de você. Você produz frutos do espírito. 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11. Aqui, mas haveis sido lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Primeiro ele te lava, depois ele santifica, depois ele te justifica em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo, habitareis com o membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz parte do corpo dela, porque serão, diz, dois numa só carne. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou não sabeis que o corpo é o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. O Espírito não desce, não é download. Ele habita dentro daqueles que são salvos e o selam. E o cristão que tem isso, pelos frutos conhecerei as árvores. O verdadeiro cristão tem os frutos do Espírito. Os irmãos sabem tanto esse versículo, mas tem que buscar viver esse versículo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, felicidade. Gozo é gratidão. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É a capacidade de se ficar em pé diante da dificuldade. Você fica em pé diante de uma dificuldade. Ser benigno, bondade, fé, mansidão, ser manso, humilde de coração. Pessoas exaltadas não têm frutos do Espírito, têm fruto da carne, tá aqui em cima. Cristão é manso, temperança. Então, o Paulo usa uma palavra chamada rabon, que é traduzido como depósito, penhor ou garantia. E essa palavra é usada que ele garante a nossa herança em Cristo. E era usada bastante pelos semíticos, uma palavra de origem semítica, que é usada nas transações comerciais para segurar o preço ou garantir o pagamento, o que a gente entende hoje como banco. É um penhor. Então o Espírito Santo é como se fosse o nosso banco, nossa salvação está lá reservada nele. Nós investimos a nossa salvação no Espírito Santo, ele está cuidando disso. Por isso significa bem claro no capítulo 14 do Efésios 1:14, que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Você quer saber se você é salvo? Você tem que ter o selo do Espírito Santo. E ele é refletido através da sua vida, através da lavagem regeneradora, onde ele demonstra através das suas atitudes os frutos do Espírito.
Isso não quer dizer que, sendo salvo, você está salvo para sempre, independente da conduta. O que alguns pregam, uma vez aceitei a Cristo, eu sou salvo para sempre. Não. Ela está validada aos eleitos em Cristo e permanecem fiéis. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Esse é o problema. Inventa qualquer exemplo para falar num púlpito. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Não, você tem que fazer manutenção disso. É que nem a conta no banco. Se você não cuidar, você se perde tudo que está lá dentro. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O presbítero Samuel uma vez pregou na Cachoeirinha falando o seguinte: que a salvação é igual como se a analogia de um ônibus. Você embarca nele e rumo ao céu. Mas se você decidir descer do ônibus, o ônibus vai embora. O destino dele é o céu. Mas por algum motivo você quis descer, só vai chegar no destino aquele que ficar dentro do ônibus. Até o fim. Então, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem salvação e os identifica como pertencente a Cristo e sela com a garantia da vida eterna. Então, concluindo a aula de hoje, peço desculpa pelo tempo, sou meio descontrolado com o horário. A Epístola de Efésios, no capítulo 1 que estudamos hoje, ele fala bem claro sobre o plano divino de Cristo, onde nos tira da condição de pecadores para agradáveis, segundo a sua misericórdia, e nos dá o selo do Espírito Santo em Deus por meio de Cristo Jesus, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, ambos os propósitos, a sua vida, a sua salvação, o plano, tudo é para a glória e louvor ao Deus eterno. Viva para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus, faça frutos do Espírito para a glória de Deus. Eu encerro aqui a aula e deixo o convite aos ouvintes que, caso você queira ajeitar Jesus, é muito simples. É só você ajoelhar onde você está, fechar seus olhos e falar assim: eu creio nessa palavra e confesso que Jesus Cristo morreu por mim na cruz e eu também quero o selo do Espírito Santo. Venha fazer morada em mim. Você será salvo a partir do momento que genuinamente de coração profundo orar a Deus em qualquer lugar que você esteja desse planeta. Fala assim: eu aceito a Cristo Jesus como meu eterno e único Salvador. O Espírito Santo vai fazer morada em você. Você vai se sentir diferente e ele vai te guiar aonde você vai daqui para frente. Então pode ser que ele te leve a igrejas mais próximas onde tem o servo deles pregando, ou ele leva alguém até a sua casa. Mas de qualquer forma, daqui para frente você pertence, você é selado e você vai se surpreender como Deus fala com você. Agradeço. Vou encerrar com uma oração. Senhor, eu te agradeço por tudo, te agradeço por essa palavra, por mais uma aula, Senhor, por ter falado através do teu servo, que o Senhor cresça, o eu diminua, porque o propósito aqui é ti, que a sua salvação chegue, Senhor, no ouvido, e na mente e nos corações daqueles que estão nos assistindo, aqueles que já são crentes, Senhor, que já são cristãos, aqueles que já são crentes, converte-os a cristãos, Senhor. E aqueles que são cristãos, ajude-os a manter até o fim essa perseverança. Senhor, ajude, Senhor, que o seu Espírito Santo possa revelar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas para continuarmos seguindo o caminho. Nos ensina, Senhor, a cada dia, nos desperta para orar, nos desperta para ler a tua palavra. Te agradecemos por tudo, Pai, ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, fiquem com Deus. Feliz Páscoa, Cristo ressurreto.